Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Pare neste instante, reverência ao lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fica em silêncio, então comece a orar, pois Deus em nosso meio quer falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Jesus está aqui. Glória seja ao nome do Senhor para sempre. A paz do Senhor para todos. Que esta paz permaneça em nossos corações para sempre. Nós estamos de parabéns, porque nós estamos na casa do Senhor, prestes a receber uma porção maravilhosa da sua graça, do seu Espírito, uma instrução adequada da sua palavra. Glória a Deus. Não é porque o irmão Valei que vai pregar, não, mas é porque é a palavra do Senhor. Então, Jesus está aqui. Não precisa muita cerimônia. Tem um hino que fala que ele é o homem de branco que está passeando no meio da igreja, né? Quando ele passar perto de você, você pega e fala: Jesus, eu preciso disso aqui, viu? A sua bênção está na pessoa de Jesus, não está no pregador, não está no pastor. Ela ioma anuachana ribosta. Só o Senhor é Deus. Eu quero ler para a nossa meditação João 4. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Aleluia. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Todos encontraram? Quem aqui se encontrar só dele. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Podem sentar, irmãos, que nesta noite Deus continue falando aos nossos corações. Glória a Deus. Eu coloquei um título nessa mensagem: buscando a essência da adoração. Viu? E nós vamos discorrer aqui, né, com muita tranquilidade, na certeza que o Senhor está aqui. E Ele quer falar com cada um de nós nesta noite. Não sei se você vai receber o batismo com o Espírito Santo, se você vai ser renovado, se você vai receber uma cura divina, uma vitória. Jesus é que tem essas coisas para dar. Nós vamos só, né, seguir no processo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Quando fala de adoração, irmãos, me chamou a atenção este tema, porque às vezes nós fazemos muitos exercícios, né? Praticamos muitas coisas e dizemos que é adoração. E eu quero aqui, gente,
meditar um pouco sobre este assunto. Eu creio que a adoração ela vai além do louvor, qualquer louvor, embora o louvor faz parte de uma adoração, viu? Agora, às vezes nós louvamos e não adoramos, porque no meu pensamento de adoração é quando Deus ocupa o centro de nossa atenção. É bem definido. Tem dicionário para cá, dicionário para lá, mas na prática é quando Deus ocupa o centro de nossa atenção, seja na oração, seja no louvor, seja na pregação, no estudo da palavra, né? Porque às vezes, irmãos, nós seres humanos, nós somos dados à performance, né? Eu estudo, pastor Marcos me falou já há algum tempo, ó, irmãos, dia tal você pode trazer a palavra. Eu falei, então, o pregador, não sou assim, lá que esses pregadores, né? Mas quem tem o hábito de falar da palavra de Deus, tem que ter alguns quesitos importantes. Primeiro, conhecer Deus. Depois, conhecer a sua palavra. Conhecendo Deus e a sua palavra, e tendo a unção do Espírito, quando nos é dada a oportunidade, muitas vezes Deus já falou no nosso coração. Tem um segmento evangélico que eles dizem que não estuda a palavra. O culto, irmãos, se você pegar um alfinetinho assim, uma onda, né? Lá no nosso terreno, esse grampinho, quando enrolava o box, não tinha essa prancha. Pegar uma onda assim, durante o culto, você jogar assim, ó. Você pode comparar com você jogar uma peça dessa aí no chão, de tanta reverência que tem. Mas na hora das oportunidades, né? Alguém está lá, não é dada a oportunidade, o fulano de tal, o ciclano, quem tem a palavra entrar. E às vezes cai, mas não é que a pessoa, porque se fosse do jeito que parece, seria uma adivinhação. Mas é alguém que estudou um texto, leu a Bíblia, né? Aí ele traz aquela mensagem, e sempre é uma mensagem edificante. Não precisa falar o nome do segmento, né? Mas a liturgia lá é assim, nós já temos essa graça, né? O pastor tem lugar que o obreiro chega lá, ele rodeia o laço assim e joga lá, para você que vai pregar hoje, né? O obreiro tem que ter bala na agulha para dar um tiro dessa forma. Mas se nós temos oportunidade de preparar, porque preparar, irmão, não é só intelectualmente, é espiritualmente. Às vezes a mensagem já traz só você pega lá e entrega. Mas aí a gente vai orar, né? Vai buscar a Deus, vai fazer uma consagração. Consagração, irmãos, é assim, na medida da possibilidade da gente. Eu conheci um jovem que o jejum dele era 3 dias. Só que na hora do culto tinha que estar segurando ele. Mas, irmão, Deus derramava tanto poder naquele lugar. Só que ele esqueceu que era Deus e ele começou, né, a tomar o lugar de Deus no negócio. Logo, não fala de mim porque Deus me revela. Vai subir. Então, quando nós falamos de adoração, já me veio na mente Isaías, o capítulo 6 de Isaías. A partir do 1º versículo. Se os irmãos quiserem colocar aí para o pessoal acompanhar, fica à vontade, viu? Aleluia. Eu vou ler algumas passagens aqui, irmão, porque o ouvir da palavra de Deus, não é da palavra do pregador, que gera fé. Então nos trouxe Isaías, o livro de Isaías, eu tenho ali
Aqui, parou. Isaías 6. Aí você vai levando, né? Ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vejamos, os serafins voavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós falamos de adoração, nesta passagem está a essência da adoração. Ali não tem participação humana, ali é na glória que Isaías viu essa revelação, essa visão. Então aqui, os serafins tinham, né, a composição dos anjos ali no céu, querubim de um lado, tudo no seu lugar, e os serafins que cantavam continuamente, sem parar. Para quem eles cantavam? Quem estava sentado no alto e sublime trono? Qual era o centro da atenção dali daquela adoração? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Põe aí para mim, irmãos, Ezequiel capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Então ali, ó, a visão, a chamada, a vocação de Ezequiel. Aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar, que saía dentro do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. Então eram 4 animais, cada animal tinha, toda parte que nós lemos, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, e aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada um qual andava diante do seu rosto. E assim sucedeu. Então aqui, irmãos, nós observamos que ali estava o que nós podemos dizer a totalidade ou a essência, o suprassumo da adoração. Só existe lá. E aqui às vezes quando nós pegamos uma beiradinha, aí fica gostoso. E eu fico assim, eu sou meio. Deus é soberano da mim. Se eu for adorar chorando, eu abro o bocão mesmo. Se for falando em mistério, Jesus, eu quero adorar. Porque eu sei que o centro da minha adoração tem que ser
Deus. Aleluia. O importante é isso. Hoje, né, nos dias atuais, onde o homem ele está mais importante do que Deus, nós vemos os pregadores, muitos, né? Não vou falar a maioria, porque a gente costuma falar a maioria, mas não pode falar isso. São muitos. Passou de 3, eu sou de 3, passou de 3 é muito. Então, eu vou preparar a mensagem, aí vou ficar lá no meu espelho, lá em casa tem um espelhão, mas não é agora de ver se eu estou usando minha boca, está bonito, não, não vou dar glória a Deus não, viu? É porque estava baratinho, a promoção, eu comprei, fui lá no parede. Então, mas fica lá, irmão, para ver se está bonito na mensagem. Aí depois, quando vem pregar, parece que é um desfile, tá? A pessoa chega, o pensamento deles é a performance que eles vão apresentar. Eu vou ter que falar um português bonito, eu vou jogar umas palavras gregas no meio para ficar mais bonito, e ainda vou quebrar umas de hebraico, né? Para o pastor Marcos me convidar de novo. Irmão, que besteira. Porque o que vai adiantar eu chegar aqui, virar umas piruletas aqui, botar os irmãos para dançar, para pular, sei que for, porque existem técnicas para isso, né? O que vai adiantar, irmão, se amanhã os irmãos não lembrar o que nem o texto que eu li? Deixa eu relembrar os irmãos aqui, irmão. João 4, 23 e 24. Não esqueça esse texto. Então, a gente esquece que o receptor da adoração tem que ser Deus. Eu congreguei num lugar, irmãos, que assim, um coral, ele cantava divinamente bem, mas uma técnica avançada, aquilo era bonito, lindo, mas não tinha nada para apresentar, para bonito, mas não tinha glória a Deus, nem nada. Por quê? O centro da ação não era louvar a Deus, era apresentar a capacidade do maestro, né, e dos comunistas, mas era bonito. Se tivesse uma gotinha de óleo ali, aí o negócio funcionava. Então, irmão, se faltar o óleo, não adianta nada. E para Deus sou master Rosh Bahas, precisa primeiro humildade, porque se eu me humilhar, eu vou fazer com simplicidade. E se tiver essas duas coisas juntas, o Espírito Santo ele vai tomar conta do ambiente e ele vai realizar maravilhas que nós não imaginamos. Aleluia! Sempre, irmãos, nós recebemos além daquilo que nós esperamos. Só que na maioria das vezes nós não percebemos o que nós recebemos. Eu já falei, eu sempre falo, eu gosto de falar dos meus testemunhos, né? Quando eu orava para ser batizado com o Espírito Santo, na minha cabeça dura, tinha que ser daquele jeito. Para que eu vi uns testemunhos, veio assim esfriando, veio esquentando debaixo da cima. Não, veio não sei o quê. Eu falei, ó Jesus, eu quero assim. Aí eu buscar, glória, e nada. Mas eu não desisti. Não tem aquele lema que o brasileiro não desiste nunca. O cristão é pior do que o brasileiro, porque o cristão é que não desiste mesmo. Pior que vai desistir no Brasil, né? Mas o cristão não desiste do céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Até que um dia eu orando, aí eu senti, então quando a gente toma assim uma anestesia, quem já foi no dentista, né? Eu custei, mas quando eu fui, faz o dente de uma vez só. Que fica que a anestesia, quando ela começa a passar, né? Aí a língua ficou assim. Eu cheguei em Catuai, aconteceu uma coisa diferente. Mas não falei, eu sonhava falando língua, e a hora que eu ia falar, eu acordava. Por que eu não me contou? Depois ver como é que ia ser, né? Aí um dia eu andando no caminhão na estrada,
Aí comecei a ver a gente sozinha, a gente disse, não tem cantor melhor que a gente, né? No banheiro, difícil de ver. Aí veio umas línguas, não, Jesus. O meu conselheiro não estava, era o irmão Nuno, mas lá era Antônio Nuno, era meu de lá era mais clarinho. Falei, não, o meu Antônio Nuno não está aqui, e se eu blasfemar, fiquei. Aí, buscando mesmo um dia, nós orando, aí destapou. Eu lembro como se fosse hoje, let away, glory wide, let away, glory wide, let away, glory wide. Eu falei, Jesus, agora funcionou. Aí, um dia eu falando, que eu mudava constantemente, aí eu veio aquela língua que eu ia falar no caminho, na cabine do caminhão. Eu falei, não, eu já tinha recebido o batismo e não sabia. Está vendo, irmãos? Quando nós adoramos com sinceridade, com simplicidade, nós recebemos o resultado, mas nós não percebemos, porque vem diferente de como nós esperamos. Pode ver, todos os dias de culto aqui é falado em avivamento, é falado no mistério, no estranho, né? Nos dons espirituais. Irmãos, nós não podemos generalizar, mas às vezes você já recebeu e não sabe. Mas não existe isso. Eu falo isso como experiência própria, mas não é uma doutrina também, viu? É só você verificar. É que nem quando a pessoa está aquele culto gostoso, né? Aquela hora do avivamento. Um dia eu estava lá no trabalho, aí estava uma mocinha que caiu lá. Vai, Jesus, e agora? E o povo, não é isso aí. Eu falei, não, você pode ir lá verificar, você não vai repreender, e eu também não dou glória a Deus, não. Tem como você verificar. Eu fui lá, verifiquei direitinho, tá? Sabe o que fez aquela moça cair? Não tinha nada com o Espírito Santo, e também não tinha nada com cansaço físico. Era o puro demônio. Então, mas estava no avivamento, e outro dia, se não me engano, na mesma festa, caiu uma outra lá, e o pregador, não, dá glória a Deus, o que o Espírito Santo está fazendo? Demônio. Então, irmãos, nós precisamos conhecer o artigo, ou seja, o que acontece, e é por aqui, ó. Tem pastor que ele tem receio de verificar se uma coisa é sim ou não, se é fogo ou se é fumaça. Mas o pastor que ele conhece a doutrina, ele conhece o criador da doutrina, ou seja, conhece a palavra e o autor da palavra, depois, peraí, isso aí não é de Deus. É só verificar lá isso. Se o pastor sentiu, irmão, é porque tem alguma coisa de errado. Então, quando nós falamos de adoração, ela vai além de um pula-pula, ou de um... Porque nós costumamos dizer, às vezes nós põe um forró, né? Um hino agitado, para ver, não, gente. O Espírito Santo não precisa disso. Ele precisa da nossa perfeita atenção, para que ele responda. Não precisa dar glória a Deus para Jesus. Não, irmãos. Nós estamos num ambiente que o Espírito Santo comanda. Aqui está Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né, no nosso meio. Que Ele está no meu coração. Nós não cantamos que meu Deus está no céu também no meu coração. Então nós precisamos fazer um exercício corporal para ele operar. Nós precisamos obedecer à voz do Espírito. Aleluia. De repente eu vou dar glória a Deus. Eu vou tomar até o enrolar a língua, Jesus não batiza. O Jesus não batiza, vou enrolar a língua, né? Então, vou para enrolar a língua, porque a gente fala um idioma que a gente não aprendeu, né? E parece que a gente está, como diz um povo aí, né? Você está balbuciando. Balbuciar, irmãos,
É coisa que não. Você pode falar uma palavra, isso não é balbuciar. Mas para denegrir o pentecostalismo, eles começam a falar, mas você pode cuidar para não blasfemar do Espírito, porque depois uma coisa nunca veio. Então é melhor ficar calado do que emitir um pensamento sem causa, sem você saber. Então o que nós falamos? Aqui nessa passagem de João, a mulher samaritana, Jesus subia para Jerusalém, para a hora sexta, era um momento principalmente naquela região, de um calor imenso. Jesus ficou perto do poço de Sicar, e os discípulos foram buscar mantimento para eles comerem. Aí lá Jesus chegou perto do poço de uma mulher tirando água. Aí Jesus falou: peraí, tira um pouquinho d'água aí para mim. Eu nunca vi isso aí não. Um judeu falar com um samaritano, não existe isso não. Irmãos, era amizade de jogar pedra no outro. Jesus falou: você não conhece quem está falando com você. Se você conhecer, você ia agir diferente, Aí ela prestou atenção na coisa. Aí Jesus começou a falar: cadê o seu marido? Aí ela não tem marido não. Você falou certinho, porque você está já, pelo que o texto da minha versão, já era o sexto que ela estava. Ele falou: você tinha sim, você tem sim, que o que você está não é o seu marido, é o seu esposo. Vai chamar ele. Ela falou: o senhor é profeta, Aí, irmãos, ela trouxe o pensamento litúrgico da época, porque os judeus, a adoração deles no templo, aquele sistema sacerdotal, os sacrifícios do templo, era em Jerusalém. Os samaritanos não, era lá naquele monte. Aí ele falou: vocês dizem que a adoração é só em Jerusalém, mas nós adoramos no monte. Aí Jesus falou: você está enganado, porque olha, vai chegar um momento, e já é esse momento, que Deus vai procurar adoradores que adorem espírito de verdade. Deus é espírito, e Ele vai procurar adoradores além do templo, além do monte. Ele vai procurar adoradores individuais que receberam a graça, aceitaram, no caso Jesus ainda ia ser imolado, aceitaram Jesus. Então esses adoradores vão adorar onde estiverem. Aleluia. Ele não proibiu a adoração no templo, mas ele ampliou a adoração. Porque, irmãos, nós estamos aqui hoje, domingo, à noite, culto gostoso, mas amanhã muitos de nós vai estar no emprego, vai estar na escola. E ali, quando o Espírito Santo quiser uma ação, ele vai tocar no irmão, vai tocar no irmão, vai tocar no jovem. Irmãos, eu falo língua estranha lá na cabine, porque a gente fica sozinho, fecha a portinha, lá tem um ar-condicionado. Às vezes os mecânicos é lá, com aquele óleo, quietinho. É a língua estranha, é glória a Deus, é aleluia. E fica gostoso aí, irmão. É uma adoração. Agora, se eu estiver lá xingando o outro lá, falando besteira, ouvindo uma música inadequada, isso não é adoração. Ou eu posso estar lendo a Escritura, eu posso estar fazendo o meu serviço, o meu trabalho, na minha profissão, com perícia. Isso também é adoração, irmãos, porque eu estou fazendo corretamente. Então eu estou impedindo que haja um acidente, eu estou impedindo que haja um prejuízo para aquela empresa que contratou a máquina que eu trabalho. Eu estou impedindo que aquela máquina tenha um problema mecânico que venha causar prejuízo ao dono dela ou à empresa.
Então isso também faz parte da adoração. Não sabia não, né, irmãos? Mas fazer o que é correto é adoração. Então aqui, adoração, nós aprendemos na atitude de, um capítulo antes, na atitude de Nicodemos. Nicodemos 3, de 1 a 3. Muitas vezes nós buscamos, irmãos, coisa para satisfazer o nosso ego, coisas que vêm trazer alegria, satisfação para nós próprios. Foi o que aconteceu com Nicodemos. O que Nicodemos chegou lá e falou: mestre, de noite, mestre, é o seguinte, as coisas que o Senhor faz, elas estão dizendo que o Senhor, que Deus abençoou, porque são coisas maravilhosas. Então ele veio, não veio para falar para um grupo, ele veio falar individualmente. Aí Jesus também notificou, falou: se não nascer de novo, não adianta não, tem que nascer de novo para você ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos falou: agora é pronto. No mínimo 50 anos Nicodemos tinha. Não vou entrar aqui na questão, né, da idade do ministro do Sinédrio, não. Mas no mínimo 50 anos ele tinha. Pode um homem já maduro que nem eu entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Aí eu digo: não é esse nascimento aí não. Não é esse nascimento. Porque, irmão, se não houver uma regeneração, porque eu falo assim, a doutrina da regeneração, que nós cremos, ela, quando nós aceitamos Jesus, ouviu a palavra, né, reconheceu-se pecador, fez o apelo, a gente aceitou. A gente está morrendo para o mundo. Então, como eu morri, crendo na pessoa de Jesus, o Espírito vem e faz com que eu nasça de novo. Ou seja, nós somos regenerados. Para que nós somos regenerados? Porque o homem velho morreu. E agora, a partir da conversão e do batismo, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Por que nova criatura? Porque agora nós não vamos praticar as coisas do homem velho. O Paulo diz que tem uma luta constante da carne com o Espírito. Por quê? A nossa natureza antiga, ela quer que nós praticamos as coisas do homem antigo. E o Espírito, ou seja, o homem, o novo homem ou mulher gerado do Espírito, ele está puxando para as coisas da glória. Então é uma luta constante, irmãos. E se o Espírito tiver nivelado com a carne, sempre a carne irá ganhar. Porque basta uma bacadinha para o milho, né? Então, se estiver nivelado, como a carne é mais pesada, por que ela é mais pesada? Porque nós somos dados mais as coisas da carne. Aí olha que faz assim, a carne puxa, né? E as coisas espirituais acabam perdendo. Nós praticamos aquilo que não é necessário, entristecemos o Espírito Santo e acaba ficando em apego. Aí o culto que era para ser uma maravilha, né, na presença de Deus, a ação do Espírito Santo, nós temos irmãos tristes, irmãos desanimados, nós temos irmãos enfermos, nós temos irmãos que chama que é a doença ruim, a doença da alma lá, depressivo. Por quê? Nós inclinamos mais para as coisas da carne. E aí a nossa alma sofre, porque o nosso espírito, que era para ter comunhão com o Espírito de Deus, acaba ficando em dificuldade. Porque o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo só entra
num recinto se for convidado. E se ele entrar, ele só permanece se obedecer. Ó, Deus é soberano. Deus não divide a sua glória com ninguém. A luz, pode ver, só tem luz, só está claro enquanto tem luz, né? Se apagar a lâmpada, vira trevas. Nunca vai ver, nós nunca vamos ver o Espírito Santo de lá daquele, como é que chama aquele negócio lá? Que tem lá, da nova era lá, uma parte branca, outra negra. Um símbolo da nova era lá. Significando o bem e o mal, anda junto. E anda junto, irmão. Ou é bem ou é mal, ou é luz ou é trevas. Jesus diz que se a luz que há em nós for trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque uma fresta de treva, ela apaga a luz do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é habilidoso, ele é sensível, ele é educado, ele é santo. Potúquia, Laimácia, Nasso. Vejam que os serafins cantavam lá continuamente: santo, santo, santo é o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos, nós devemos buscar essa essência. Nós não podemos ficar satisfeitos com a igreja clube. Está virando um clube as igrejas, irmãos. Muitas das igrejas já é um clube de irmãos. Vem aqui, senta, abre a Bíblia, né? Aquele sermão bonito, cheio de palavras. O Espírito Santo não tem liberdade de fazer nada, porque cessou com a morte dos apóstolos. Não existe mais milagre. Mas, gente, então que igreja é essa, meu Deus? O que nós vamos precisar de resistir numa igreja dessa? Paulo disse assim: se você quer seguir a Deus piamente, você vai sofrer perseguições. Às vezes eu comento com a minha esposa, tem irmãos, né, tem família, que a cruz dele é pesada demais. A gente olha assim, a gente não tem nem como você encostar para você dar uma palavra. É sofrimento terrível. Mas se aquela cruz está pesada, pode ter certeza que Deus colocou, porque aquela pessoa tem condição de carregar. Não adianta a gente querer carregar a cruz dela, mas a gente não é. Se Deus me deu capacidade para carregar um saco de pipoca, não é de pipoca, né? Pipoca, né? Já estralado, vai falar no interior. Se a minha capacidade é de carregar um saco de pipoca, não adianta eu pegar um saco de milho que eu não vou dar conta. E a gente é uma teimosia, não, peraí, você não vai aguentar também não, senhor. A pessoa você só tem que mostrar para ela, a sua força se você pensa que a sua força é pequena, vai ser pequena. O seu Deus, o nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade. Amém. É maior do que qualquer dificuldade, irmãos. Eu lembro quando eu novo convertido, tinha uma irmã. Eu gostava de ir nas casas, eu sempre gostei de falar. Pregar eu nunca aprendi a pregar, mas falar de Deus é comigo mesmo. E aí, hoje eu não conhecia dentro, eu estava entrando na igreja, nunca tinha ido lá dentro. Aí eu ia na casa da irmã Antônia. A irmã Antônia, ela tinha um problema, não sei se era do útero, ela era cadeira, pessoal. Irmãos, aquela irmã Antônia, durante o tempo que a gente fazia o culto, ela não sábado, porque lá não tinha. Não era todo sábado, mas sempre era no sábado. A irmã Antônia falava ministério, ela ficava alegre e tal. Mas a gente mudou, não viu ela mais, e ela não foi curada. Mas ela sempre tinha esperança. Ela adorava a Deus, ela louvava com alegria, né, com satisfação, porque Deus era maior do que o problema dela. Aleluia. E a nossa pátria, irmãos, não está aqui não. A nossa pátria é na glória. Nós não vamos agora deixar de trabalhar não, viu? Mas sempre ter um pensamento na mente.
Ah não, agora está tudo difícil, mas lá no céu não vai ter dificuldade. Nós vamos trabalhar lá, não vai ser só ficar de barriga para cima não. Mas a nossa parte, que hoje tem dificuldade com o trabalho, ela vai ser mudada para um corpo glorioso. Tudo que nós for fazer em adoração a Deus, o serviço, seja lá o que for, não vai ter mais essa matéria cansada, cheia de problemas de físico, emocional, espiritual. Lá vai ser o Roche Amassi andar Amassi lá. E no capítulo, irmão, 5 de Apocalipse, não abri, cara, até no meio, ó, se a minha Bíblia é diferente, eu vou ler aqui, se eu vou ler de outro jeito aqui. Apocalipse 5. Se nós pegarmos o que Isaías viu, o que Ezequiel viu, né? Acrescenta-se Atos 2, que é muito semelhante aos acontecimentos que veio de Deus para nós, os homens, né? No capítulo 4, o apóstolo Joel mostra tudo o que havia lá no céu, coisas gloriosas. No capítulo 5, olha, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então vejamos, se nós relemos Isaías 6, se nós relemos Ezequiel 1, nós vamos ver tanto em um como o outro a essência da adoração, porque ali não era na terra. O profeta, no caso Isaías, no caso Ezequiel, no caso irmão, ele foi tomado daqui e arrebatado, nós chamamos, né? E foi lá na glória em espírito. Então ele estava lá com um corpo como que nós vamos ter quando nós formos, né, da parte daqui. Nós tivemos com Jesus. Então ali ele viu essas coisas gloriosas. Tinha um selo na mão daquele que estava sentado, um livro selado, fechado, né? E selado. E João, o que me acha que eu achei assim interessante, irmão? Porque quando a gente sem muito recurso, né? Muito recurso secular, a gente entra no ambiente. Eu entro lá no ambiente da mensagem. Eu falei, meu Deus, quem sabe, João, não está escrito lá não, viu? Isso é conjectura, é imaginação minha. Porque ninguém pode, nem na terra e nem no céu, ninguém tinha condição para abrir aquele livro, quebrar o selo, né, para abrir o livro. E João chorava, continuamente. Aí nós aplicamos o que nós conhecemos da Bíblia. Quantos anos João passou com Jesus? 3 anos, né? Cerca de 3 anos. Depois, com 40 dias mais ou menos, João passou Jesus ressuscitado. Então, o que? Jesus, como eles criam e nós cremos hoje, é o Messias que veio. Os judeus, eles tinham um pensamento de o filho do homem, por isso que algumas passagens o filho do homem era mais ou menos como se fosse o Messias, era coisa de Deus. E de repente ele viu Jesus ressuscitado, deu a promessa do Pentecoste, né, do revestimento do Pentecoste. Ele recebeu, viu tantas maravilhas, né, que foi feita no nome de Jesus, através dele, através dos outros apóstolos. Aí chega lá um livro selado que não tinha quem podia abrir. Então, irmãos, no conceito humano, isso é o meu, viu? João não falou que sentiu isso não. Uai, então Jesus não é o Messias? Porque ninguém pode abrir o livro. Então essa pode ser a causa
que João chorava demais, porque dentro do livro tinha coisas interessantes que precisava se haver, mas não tinha quem abrisse. Aí lá tinha 24 anciões, tinha lá o trono, aquela coisa extraordinária, como o Ruarido e Macecá. Como João, os apóstolos, os profetas, tanto Isaías, Ezequiel, eles viram a presença de Deus, o Criador, o Yahvé de Israel, o Jeová, que nós chamamos. Mas peraí, agora ninguém vai abrir. E ali aquela, irmãos, tudo estava na essência da adoração, lá na glória. Era aquela coisa que a gente imagina, coisa extraordinária, as vestimentas daqueles anciãos, os anjos no seu lugar, aqueles que tudo em volta do trono, aquela coisa extraordinária. Mas o livro estava lá fechado e ninguém abria. Aí um personagem falou: ô João, por que você está chorando aí? Vou parar de chorar, rapaz. Olha lá. Morato, Aleluia. Recaia, Súbia, Ministério de Cura, Alabafulerácia, Ministério de Cura. Aleluia. Só glória. Naum, Amauassi, Teibi, Hamas. Olha lá, no meio lá, irmãos, um cordeiro, como que tivesse sido morto. Mas lá ele não estava morto, lá ele estava vivo. Aí, ó, aquele que vocês creram. Olha aí o leão da tribo de Judá. Agora não é cordeiro, mas agora é leão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora é o leão da tribo de Judá. Ele pode abrir o livro. Aleluia. Então o que eu tenho no meu interior, no meu coração? Isaías viu coisas maravilhosas, que ali nós temos convicção que era algo que Deus mostrou para justificar a sua chamada. Ezequiel da mesma forma. Ezequiel não estava em Jerusalém, Ezequiel estava na Babilônia, e Deus arrebatou ele daquele lugar, que era um acampamento dos judeus, e levou ele na glória. E ele viu, irmãos, a visão de Ezequiel, ela é assustadora. É umas rodonas, uns eixão assim, e aquela. Irmão, se fosse eu caía lá, durinho, estava em espírito, eu ia cair durinho. O anjo que lá ia acordar, acorda aí, rapaz. Coisa que a gente não tem palavra para dizer. Aí vamos assim mais no nosso contexto. Atos 2. Abre aí, para nós dar uma olhada nessa passagem aí. O Fernando não, eu quero ver. A Heloísa hoje está com coisa prateada aí. Vamos de Jesus. Olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Verdadeiro que ele faz essa leitura aqui, mas assim, coisa gostosa. Eu não sei fazer que nem ele, não, viu? Mas, e todos foram cheios. Lá eu cheio. A hora que ele nem termina, o povo me enche, porque o Espírito Santo enche o povo. Eu não vou fazer isso, não é do meu período. Santo,
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então veja, irmão, essa aqui está mais perto de nós, viu? Porque ocorreu no Pentecostes, no capítulo, se não me engano, 4, né? Houve outro movimento que todos, a terra tremeu e todos foram cheios. Aqui e ali acontecia, né, um revestimento. No século XVI, né, que houve o Pentecostes da Rua Azul, de novo. Aí dali para cá é constante. Ó, na década de 90, era uma congregação mais ou menos do porte dessa aqui. E começou, eu lembro que a mocidade, lá, todo sábado é o culto de mocidade. Eles têm um direito de domingo, mas o sábado é culto de mocidade. E eu era jovem, mas eu já era casado, já não convertido. Eu lembro que eles fizeram um propósito. Vamos fazer um propósito para nós buscar o batismo com o Espírito Santo. Falou o batismo, era comigo. Eu bati 4 anos buscando, mas nunca desisti. Eu só cessava com Jesus, mas quando tiver outro, eu estou buscando, né? Irmãos, aí só eu que levantei a mão. Mas assim, aí eles foram num retiro. Vão voltar à mocidade, tudo embriagado no Espírito. E aquilo, irmão, aquilo alastrou. Às vezes eu falo, contagioso, o senhor me contaminou, é a mesma definição, mas contaminou, fica feio, né? Contagiou. Irmão, mas foi assim, tinha uns velhinhos lá de 80 e tantos anos, eram 2 irmãos, andavam 5 anos. Aí Jesus foi batizando menino pequeno, criancinho. Aí os meninos ousados, né? E autêntico. Vamos orar para Jesus batizar o irmão Antônio acho que era o irmão Antônio e Antônio. Botou o velhinho na roda e Jesus queimou aquele velhinho. Irmão dos puros. Eu falo velhinho aqui, não é maneiro, viu? Eu também já tomei velho, né? Mas foi um avivamento. Foi um avivamento assim que a gente vinha gente de todo lugar. A Imperatriz, ela é uma cidade do Porto de Betim, só que ela é plana, né? E vai ser mais ampla. Vinha gente de todo lugar. E até um dia eu estou lá. Eu nunca fui assim, murmurador, não. Volta para Jesus. Será que eu sou tão ruim? Porque, não creio que o senhor batiza assim, mas todo mundo ora aí. Aí tinha um jovem, tem as festas aqui, alguns jovens vêm para ver as meninas, as irmãzinhas. Esse acho que era um desses. E lá sentado também, começou o louvor, eu estou ouvindo um jovem falando em inglês. Eu acho que eu sou ruim mesmo. Porque o menino não está nem aí com o batismo com o Espírito Santo, porque foi batizado. Mas tudo tem o seu momento, a tua hora, né? No dia, na época certa, Jesus queimou. Hoje, tinha 4 ou 6 pessoas desse grupo que não receberam na época. E eu estava entre esses pouquinhos. Mas eu nunca desisti. Continuei buscando. Até que Jesus, hoje, a maioria daqueles irmãos era uma festa. Levando o Uai-Mai-Agoa. Levantava um jovem aqui em língua estranha, levantava outro aqui na interpretação, mas era esse tipo de coisa. Irmão, terminava o culto aí, podia passar a noite logo para amanhã. O culto de segunda, que era doutrina, o culto, era tudo uma festa, porque o avivamento era evidente naquele lugar, né? E assim eu fiquei por ali. Quando Jesus me queimou, como nós falamos, né, na Pentecostais, queimou e pensa pecado, né? A maioria daqueles homens, uns mudaram, outros saíram da igreja, e eu fiquei ali durinho. Por quê? Eu tenho um pensamento o seguinte: quando nós aceitamos Jesus, é que nem Israel no deserto, no Egito. Saiu de lá, daquela região que Israel vivia, é tudo deserto. Passou o Mar Vermelho, atravessou, Jesus abriu, né? Deus abriu o mar e atravessaram. Só acabou o deserto quando eles entraram na terra prometida.
Então, irmãos, aquele negócio, não entrei no meio, não. Se você aceitou Jesus, você está no deserto. Eu tenho uma cunhada, um dia falou, não sei o que, tá, a gente é pobre, deixa eu falar um negócio. É o contrário que você está falando, você não entrou no deserto. Nós, como cristãos, tem hora que nós chegamos no Eli Palmeira, né? Vai descansar, depois entra no deserto de novo. Então aquela questão de você entra no deserto para depois descansar, é negativo. Só vai descansar quando atravessar o Jordão. Bakura, Mauatuire, Maliana, Furioste, Furiaste Ramas. Irmãos, descanso é só na glória. Quando nós vamos sepultar alguém, descanse em paz. Se for cristão, a gente fala com o peito cheio, mas se não for, se não é eu que salvo ninguém na mão, não tem nada assim não. Igual quando é um irmãozinho, tinha uma irmã, os irmãos conhecem demais, quer gostar, ela era regente do coral, né? E ela gostava do Jordão. Só que eu aprendi o Jordão do coral, ele é um pouco diferente do que é cantado aqui, né? Os irmãos conhecem essa irmã, conhece demais. Ela não está no nosso meio mais não, mas a memória dela permanece, né? Pelo Jordão. Lá nós cantamos assim: quando raiar o dia e o Jordão chegar e a minha jornada final, estende a mão e me ajuda a passar o Jordão, eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Aí as irmãs que falam mais fininho, das trevas não mais descerei. Mas uma coisa extraordinária é a nossa vida. Porque quando nós passar o Jordão, o nosso amigo vai estar do outro lado lá, não, porra, minha vaca, o quê? Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Buscar a essência da adoração. Não tem outra alternativa. Ah, não, irmão, então nós vamos convidar as igrejas mais abertas. Às vezes lá hoje está fácil, né? Abre lá no Google ou no YouTube, né? Pastor Marco mandou. Não, fiquei maravilhado com aquele pregado. Não cantor. Não, ele chegou para mim. Aí acho que a voz programando, ele ficava. Meu Deus! Os dirigentes estavam quietinhos lá, eles devem estar sofrendo ali com aquele negócio, porque às vezes pela ética não puxa o paletó, mas tem pastor que vai lá no paletó, desliga até o som. Mas irmão, está uma aberração. Aí essas igrejas, quando vai fazer festa, convida aqueles lá. Por quê? Não quer praticar a essência da adoração. A essência não está na simplicidade. Às vezes você tem a oportunidade de falar, dar uma palavra aqui. Ah, não, mas você é bom. Tem prega, o pastor Marco, o pastor Carlos, aquela irmã do Carlos, óleo puro. Eu não. Se Jesus te deu só um versículo, entrega o versículo. Hoje tem um pastor lá no Maranhão, ele é filho do nosso primeiro pastor. Hoje ele é pastor de um campo lá. As regiões eles transformaram em campo. Uma organização assim, hoje da gente ficar com a boca aberta. Arildo, o pai dele chamava Arildo, e ele é assim mais escurinho, mas era o pai espírita, até um jeito de pregar. O pai dele, quando pregar, ele tinha um negocinho. É a mesma coisa do Arildo. E o Arildo jovem, ainda na época solteiro, né, o pai dele tinha sido mudado. Aí o pastor local, o Arildo vai dar uma palavra, mas só da hora eu tinha, né? Na época universitária, né? Irmãos, aí o Arildo, acho que ele estava meio desprevenido, mas o Espírito Santo queria fazer algo naquele lugar. Aí, pô, a paz do Senhor, tá?
Aleluia. Ô glória. Aleluia. Ele falou glória, só aleluia. O glória é eu. Aleluia. 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 Aí, e uma mensagem dele foi aleluia. E pegou fogo. Por quê? Ele entregou o que tinha. Eu podia falar, não vou não. Não, eu vou. Ele sabia da chamada dele. Hoje, tanto que hoje ele é pastor. Lá ele é um ótimo pastor. Aleluia, aleluia. E a mensagem dele não é só aleluia. Nesse dia foi só aleluia. Então, às vezes você só tem um aleluia. E tá entregue o seu aleluia. Porque aí vai vir aquele aleluia. Se eu vai juntar com alguém que vai trazer um testemunho, alguém que vai trazer uma experiência, uma palavra, aí vai casar. Aí irmãos, eu fico maravilhado, porque quando eu vou preparar uma mensagem, eu assim, eu não precisava Jesus me dar uma mensagem, Jesus me mostra qual mensagem que eu prego. Porque o pregador, não estou dizendo que eu sou um tal, não, viu? O pregador de verdade, ele tem a mensagem, ele é a Bíblia, estuda a Bíblia. Você agora, qual mensagem você quer que eu pregue? Aí eu vou trabalhar em cima daquilo. E eu posso sempre, eu não entendo música, eu canto mal, né? Mas num tempo eu não preparo uma mensagem sem vir na minha mente um hino. Aí eu fico lá, às vezes eu não conheço a letra, eu vou fazer mesmo. Pode vir aqui, tá? As palavras, tá? Irmão, quando eu acho é um Pentecoste, né? Aí eu vou sempre a mensagem e aquele hino. A mensagem e aquele hino. Cadê o poema? Você pode cantar aquele último poema? Pois. Esse cantado tudo é gostoso, né? Então, é assim, irmãos. A essência da adoração precisa ser buscada. Agora, para nós buscar, nós precisamos conhecê-la, né? E eu já dei aqui uma prévia. O que é? Se você for buscar uma coisa, você não gosta de cantar, né? Mas se você quer cantar para todo mundo ouvir a sua aldeada, né? Como é que chama? Nem sei como é que chama o negócio da música. Aquelas história assim, alteio, assim, né? Ou um tenor daqueles bonitos. Se você quer apresentar a sua capacidade, a sua técnica, não vem não. É melhor um tucano, um sapo boi louvando, porque ele louva com sinceridade. É a coisa dele, foi criado para aquilo. Agora tem aquelas vozes, né, pontiagudas, não, se você mostrar que você tem capacidade, você vai ficar só nisso. Você vai receber só uma dispensaçãozinha, né, de poder. E às vezes até um elogio, porque a técnica tem que ser elogiada, né? Mas vai ficar só nisso. Aí vem um irmão aqui que parece um tucano. Você já viu o tucano cantar? Você já viu um sapo boi cantar? Se ele cantar, alguma coisa acontece. Viu? Então, agora se você tem a voz bem afinada, canta agora mais para louvar e adorar o Senhor. Se você prega em adoração a Deus, prega. Irmãos, assim, não é eu querendo mostrar, mas eu fico, às vezes eu fico doente, porque como a gente tem pouca capacidade, o Jesus e amor. Como é que eu vou falar mais para a igreja? Porque o meu pensamento é o seguinte, não é os irmãos falam, mas não, aquilo estava gostoso, não. O meu pensamento, às vezes, o meu gênero é o filho da irmã Heloísa. Depois, irmã, eu lembro quando eles eram adolescentes, eles tinham um negócio de, era uma turminha, e eles iam para um monte, aquela coisa, eles eram cheios da graça. Eles tinham um negócio de né, andar assim, que nem aquele caboclinho da mata. Vai, para que isso aí? Mas é adolescente, né? Hoje é velho, mas eu lembro uma palavra que se falou. Mas então é isso que eu quero, que as pessoas copiem a palavra que eu preguei. Não é o meu gesto, não é a língua estranha que eu falei,
Eu lá no meu emprego, nem quando eu estava assim, umas rajadas, aí tem uns colegas mais. O que você falou? Falei, eu te falei alguma coisa em português? Porque sempre vem, assim. A sua mensagem é em português. Como eu creio nos dons espirituais, e tem tanto o dom de língua como a interpretação da língua, eu falei em língua, Deus me deu a interpretação, como falar em português. Interpretar não é traduzir, não, irmãos, é pronunciar. Eu até tenho interesse, às vezes a gente fala algumas palavras no inglês, né? No próprio, essa língua que a mãe nossa, né? A língua indígena. Às vezes eu falo uma palavra e a gente conhece a tradução dela, mas você não consegue. Você falou um texto né, que chama a língua dos jovens estudantes aí, a língua dos índios, Guarani, Então você vai falar, mas você não sabe a gramática, você sabe pronunciar, porque Deus te dá a mensagem, e Deus te dá a mensagem para você pronunciar, para que o povo entenda. Então, vamos, irmãos, buscar a essência da adoração. Não tem alternativa. Se você quer um avivamento, tanto ele individual como coletivo, você precisa saber adorar. Eu louvo a Deus porque mesmo assim, Deus tem misericórdia, a gente adora, eu adoro, irmão. Se for para ler, estudar, se for para cantar, eu canto, né, louvor a Deus. Se for para falar língua estranha, eu falo. Na oração é o momento que a gente mais alcança a essência da adoração. Isso nós temos exemplos de Paulo e Silas. Eles fizeram um trabalho glorioso. Deus usou eles para libertar uma jovem escrava, né? Aí foram presos, prisão, irmão, quase sem condição de fugir. Aí quando eles estavam lá, em vez de eles começarem a murmurar, aquele hino do Alisson lá, da sobrinha dele, eu gosto, ele mostrou, mas assim, o contexto dele eu não gosto muito não. É como se ele estivesse reclamando, não estava reclamando. O texto diz que eles começaram a louvar Deus, e aquele louvor ele transformou em adoração. Quando ele alcançou o ápice, ou seja, a essência, o que aconteceu? A terra tremeu. E quem que fez a terra tremer? Foi o receptor da adoração. E as celas tudo, né, o cadeado quebrou e ficou tudo aberto. O carcereiro pagou o pedido, né? Porque eles adoraram a Deus na beleza da sua santidade. Isso nós vemos em Salmos 29, 2 e Salmo 96, capítulo, se não me engano, 9, né? Que fala em adorar na beleza da sua santidade. Então é muito simples, sem invenção, sem repetir, né? É aqui o tutu no jeito para matar a fome. Aqui é o pão bem assado, bem elaborado, para que possa nos alimentar. Agora, se você quer receber, é só buscar. Cadê o conjunto para cantar aqui? Oh, Deus. E aqui, irmão, a minha oração vai ser através desse louvor, viu? A nossa oração. Eu não vou dirigir a oração aqui, não. Durante o louvor aqui, você adore. Aproveite o louvor, que ele é muito pertinente, né? Eu vou abrir. Pode, os irmãos, que se quiser colocar de pé, tem viu, irmãos? Tem aquele negócio, nós aprendemos uns métodos, né? Tem que vir aqui na frente, tem irmão que tem que vir. O meu conceito de Deus é o seguinte: você está sentado aí, você está aí na mesa, você está no banheiro, Deus pode te tocar onde você estiver. Agora tem irmão, se ele não vir aqui na frente, o senhor vai, então fica com liberdade. Eu não vou chamar ninguém aqui.
Porque Deus ele pode ir onde você está. Só precisa crer. Não tem que estar ajoelhado, tem que estar entendendo, não. Tem que estar do jeito que você acredita que Deus pode te visitar. Aleluia. Então, vai ser cantado louvor aqui. E você faça a sua oração particular com Deus. Ore a Deus. Não é o que você quer. Deus não vai te dar o que você quer. Deus vai te dar o que você precisa. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, você precisa entender que quando você receber, você vai pregar, você vai orar mais, você vai estudar a Bíblia,